Gente, esse aqui, para quem não conhece, é o Ergolândia, tá? O Ergolândia, ele é um software que ele tem várias ferramentas ergonômicas. Eu acho que tem mais de 20 aqui, né? E uma delas é o NIOSH. Só tem um detalhe. Gratuitamente, só fica o NIOSH disponível. Depois de 30 dias, que é o período de teste, você tem que adquirir o software para ter acesso a todas as outras, mas também o valor é super acessível porque a licença é vitalícia, então você não tem que ficar pagando mensal ou anual, você compra uma vez e tem todas essas ferramentas disponíveis para você utilizar sempre. Mas para quem está começando agora, pode baixar o Ergolândia, só digitar no Google Ergolândia já vai aparecer o primeiro site lá para baixar, porque o NIOSH, você tem 30 dias para usar todas essas ferramentas, e o NIOSH para sempre. O NIOSH é a única ferramenta do software que ele deixa disponível mesmo para quem não adquire a licença lá deles, né? Então, para quem quiser fazer os testes e tudo mais, eu recomendo vocês baixarem e se vocês gostarem, lá no futuro vocês podem adquirir a licença para ter acesso a todas as outras. Mas eu recomendo baixar porque o NIOSH sempre fica aqui, então é bacana, tá? Então, eu selecionei aqui o NIOSH, vou entrar agora. Essa é a ferramenta para quem quiser, né, conhecer. Então, ela vai pedir o nome do trabalhador analisado, a empresa, o setor, a função e a peça levantada, que é só para realmente você saber identificar, né, aquilo que você está analisando. Aí aqui são as variáveis que ele pede para você colocar o valor, que são aquelas variáveis que a gente passou uma a uma com vocês. Aqui são as variáveis que eu falei para vocês, gente, sobre as coletas que a gente tem que fazer. Então, aqui, a distância horizontal, né, frontal entre o pé e as mãos, o Vzinho, que é a distância, a altura da pega, o D, que é a distância vertical percorrida, então, da pega até a entrega, foi a altura, ângulo de torção de tronco, frequência da pega, qualidade da pega e o peso que está sendo manuseado. Vamos lá, gente. Essa é uma imagem super didática para vocês aprenderem de fato e para ver como não é difícil e entender cada uma das variáveis. Nessa atividade é um manuseio de caixas, tá? Tem que levantar a caixa do chão e colocar nessa bancada. Esse trabalhador tem que fazer 3 vezes por minuto, porque tem 3 caixas por minuto que sai da linha para ele fazer esse levantamento e colocar na bancada. E ele faz por 2 horas por dia, então não é o dia inteiro. Por 2 horas por dia ele tem que levantar 3 caixas por minuto. Essas caixas pesam 15 quilos. Ele pega em 10 centímetros de altura, em 20 centímetros de distância frontal ou de distância horizontal e tem que entregar em 90 centímetros de altura, que é a altura dessa bancada, tá? Dessa mesa, como vocês preferirem. E ele pega de forma reta, tá? Não tem rotação de coluna, inclinação. Já fez um treinamento de ergonomia lá na empresa, então ele flexiona o joelho, evitando de flexionar muito a coluna, certo? Vamos colocar aqui um nome fictício. Vou colocar o Gabriel aqui. Empresa. Ergonomizando com Débora Dengo. Toda segunda às 5. Setor. Zoom. Função. Colocar uma função bem tradicional. Geralmente faz manuseio de carga, auxiliar de serviços gerais. E a peça levantada é uma caixa de 15 quilos. Isso aqui é para você identificar, porque como você pode salvar essa análise no Ergolândia, aí depois você consegue fazer essa busca de forma fácil, né? Conseguir identificar essa análise caso você precise. Vamos lá. Qual que é o H, gente? Distância horizontal entre os pés e as mãos. Então, frontalmente. Ele tá com os pés aqui e a caixa tá aqui, a mão dele tá no meio da caixa e a gente faz a análise do meio da mão. Essa distância está aqui com 20 centímetros. Como que você tem que fazer? Você tem que medir com uma trena lá no trabalhador, tá? Até existem aplicativos, no próprio iPhone tem um aplicativo que é do iPhone, não precisa baixar nada, que, se eu não me engano, é medição ou métricas, alguma coisa assim. Se você posiciona em um local, ele faz já a medição. Eu já utilizei, mas ainda eu sou da trena, assim, sabe? Eu gosto muito de tecnologia, de aplicativos, e funcionam de fato, mas eu já tô ali, é mais rápido, já mede, né, rapidinho. Mas para quem é mais da tecnologia, tem essa opção. Deve ter aplicativos para Android, mas eu sei que dentro do iPhone tem, acho que é medição, você posiciona ali como se fosse tirar uma foto, ele mede certinho qual é a distância ali do ponto A até o ponto B que você quer medir. O ponto A é no meio dos pés, do pé dele, e o ponto B é no meio da mão, onde ele está posicionando o objeto. Nesse caso aqui, são 20 centímetros da distância horizontal ou frontal. Então, vou colocar aqui 20 centímetros. O Vzinho é a distância vertical entre o chão e as mãos. Então, é a altura da pega. Veja, ele está pegando numa altura baixinha.
Então, a distância daqui do meio da mão dele até no pé é baixíssima, então é bem pouquinho mesmo. Então, aqui, ó, do meio da mão até o pé, eu coloquei aqui sendo 10 centímetros de altura, é quase do chão. É como se ele estivesse pegando de um pallet de 10 centímetros. Geralmente a altura do pallet é 10 centímetros, como se fosse uma peça pequena em cima do pallet, né? Então aqui, ó, 10 centímetros da distância vertical entre o chão e as mãos, que é a altura da pega, né? Traduzindo. O desenho é a distância vertical percorrida pela carga, ou seja, se ele pegou em 10 centímetros e entregou em 90 centímetros de altura, quanto que ele percorreu? É 90 menos 10, no total de 80 centímetros. Então, é a distância percorrida. E se ele pegasse aqui do alto e colocasse no chão, é a mesma coisa. É a distância percorrida, seria 90 menos 10, né? Então, não necessariamente ele pega de baixo e entrega em cima. Existem manuseios de carga que ele pega do alto e entrega num ponto mais baixo. Então, essa subtração é a mesma. Então, aqui é a diferença de onde ele pegou para onde ele entregou. Angulação, neste caso, é zero. Ele está bem retinho, então não tem nenhum grau de rotação de nada, tá? Se tivesse, 30 graus, você colocaria 30. Mas são apenas zero, apenas zero, né? Não é nada. A frequência, gente, ele coloca aqui já o valor da conversão para a pontuação da ferramenta. Mas é só você clicar aqui nessa lupinha que ela vai abrir para você aquela tabela para você conseguir encontrar qual é o valor. Então vamos lá. A gente tá aqui na legenda que ele manuseia 3 vezes por minuto, então vem aqui no 3, eu sei que eu vou encontrar alguma coisa aqui nessa linha, certo? Segundo dado que eu tenho que saber, se ele manuseia até uma hora por dia, de 1 a 2 horas por dia ou o dia todo, que seria até 8 horas, né? Nesse caso, é até 2 horas por dia. Então, eu já sei que é essa linha e essa coluna que eu vou encontrar. Aí, o que é esse V menor que 75 centímetros ou maior ou igual a 75 centímetros? Esse V é esse aqui, ó, distância vertical entre o chão e as mãos, que é o quê? A altura da pega. Ele quer saber se a altura da pega é inferior a 75 centímetros ou se ela é maior ou igual a 75 centímetros. Lembra que a altura da pega dele é 10 centímetros de altura, então é menor que 75. Então, eu estou nesta linha, nesta coluna e nesta subcoluna. Então, se eu traçar aqui, vai dar uma pontuação de 0,79. Então, eu vou... E se fosse até 8 horas, seria essa coluna. Se fosse menos de 1 hora por dia, seria essa coluna. Mas, nesse caso, é essa aqui, ó. Então, eu venho aqui e seleciono 0,79. Qualidade da pega. Olha só, gente, aqui, ó, vocês podem ver que é uma pega pobre. Tá vendo que não tem nenhuma apreensão da mão? Ele tá com a mão reta. O que quer dizer isso? Ele tá usando todos os outros músculos de braço, de ombro, de antebraço, porque ele não tem a força suficiente que a mão dele poderia dar. Porque a força da mão ela é gerada na tensão, na preensão. Eu não tenho muita força com a mão aberta, tá? Eu não tenho força de preensão se eu tô com a mão aberta. Quanto mais eu fecho a minha mão, mais força eu gero, porque eu estou usando os meus músculos intrínsecos da mão. Então, essa pega é uma pega pobre. Aqui, quando ele entrega, ele tá com uma pega razoável, que é uma semiflexão, né? Semipreensão da mão. Mas vamos usar este valor até para vocês verem como isso prejudica quando a gente vai fazer a nossa análise, como pontua negativamente. Por isso que uma das recomendações é melhorar a pega, né? Quando for o caso de ter risco e tudo mais. Ó, nesse caso, é a pior pontuação. Tudo que se aproximar de 1 é bom. Quanto mais distante de 1 é ruim. Mas só para vocês lembrarem, tem a lupinha aqui, ó. Pega boa, razoável e pobre. Tem 1, 0,95 e 0,90. Então, a pega pobre sempre vai ser 0,90. A pega razoável, ela pode ser 95 ou 1. Por quê? Se a pega for razoável, mas a altura for igual ou maior que 75, a altura de pega, ele pontua positivamente. Por quê? Porque a apreensão está razoável, mas não está tão baixa no chão. Então, ele dá um desconto, digamos assim, e a gente acaba usando a pontuação de 1. Mas nesse caso, a pega é pobre, então é 0,90. E a pega boa seria 1, que o 1 ele não pontua negativamente nem positivamente, ele é neutro, né? Ele não vai pontuar negativamente para análise, para o score da equação de Nails. Então, aqui é 0,90.
e o peso é 15 quilos, como a gente conversou. Agora a gente vai ver o resultado. Olha só, gente, de 15 quilos, né, deu um risco, né? A gente vai entender o porquê desse risco. Olha só, deixa eu explicar, eu vou salvar antes que a gente esqueça, porque aqui, ó, salvo, aqui nesse botãozinho. Vamos lá. O que é esse LPR e esse IL? O LPR significa limite de peso recomendado. Como assim limite de peso recomendado? Nestas condições que ele tem para fazer o manuseio, nessa altura, nessa distância, nesse ângulo, nessa frequência, nessa qualidade da pega, o limite de peso recomendado nessas situações seria 11 quilos, 575 gramas no máximo. Ou seja, nessas condições que o trabalhador tem hoje, essa caixa não poderia pesar 15 quilos para ser um manuseio seguro. Ela deveria pesar até 11 quilos, 535. Débora, mas não tem como eu diminuir o peso da caixa, porque é o produto final que vai para o cliente e esse produto que está dentro da caixa pesa 15 quilos. Tudo bem. O que a gente tem que fazer? Melhorar todas ou algumas das outras variáveis para esse LPR, que é o limite de peso recomendado, aumentar quando a gente fazer a aplicação novamente. Então, a gente tem um risco aqui, tá? É maior que 1. Eu vou ter que fazer uma recomendação de melhoria para esse meu cliente, porque deu risco para esse manuseio manual de cargas. Como que eu faço essa recomendação de melhoria? Eu vou avaliar cada uma das variáveis e ver qual que tá ruim, qual que tá não segura para aquele meu trabalhador, e com base nisso eu vou fazer minhas recomendações, tá? E esse outro valor, esse IL, é o índice de levantamento. O que é o índice de levantamento? É a pontuação do NIOSH, tá? Então, é o score que ele te dá. Toda vez que passar de 1, começa a ter um manuseio de carga não seguro, que pontua-se como risco ergonômico. Neste caso, deu 1,3. O que significa? 1,3 significa que este trabalhador está manuseando 30% a mais do que ele poderia manusear nessas condições para ser um levantamento seguro. Se desse 1,6, significaria que este trabalhador está manuseando 60% a mais de carga que ele poderia manusear nessas condições que ele tem hoje, nessas variáveis que ele tem hoje, para ser uma condição de manuseio segura. Se desse 2,6, significaria que ele estava manuseando 160% a mais do limite de peso recomendado que ele poderia, nestas condições que ele tem hoje, para ser um manuseio manual de carga seguro. Então, a gente consegue interpretar esses valores fazendo uma engenharia reversa. Quando eu não posso baixar a carga, na verdade nem é a primeira opção, realmente a primeira opção é sempre melhorar as variáveis. De fato, eu vou melhorar as variáveis. Vamos melhorar, gente? A primeira coisa, a gente vai colocar um suporte aqui, uma bancada, para as caixas não ficarem mais posicionadas no chão, ou um pallet pantográfico, para elas saírem desse pallet pantográfico, que o pallet pantográfico eu consigo regular a altura que eu quero que ele fique, né? Então, eu coloco as caixas saem dessa linha e já caem nesse pallet, ou nessa bancada, e ele não pega mais de 10 centímetros. Vamos supor que ele pegue de 75 centímetros. Eu coloquei um pallet pantográfico, que eu orientei sempre deixar em 75 centímetros de altura, ou eu coloquei uma bancada para essas caixas ao saírem da linha, irem para essa bancada de 70 centímetros, e aí alguém colocar nessa próxima etapa da produção, que pode ser embalagem, por exemplo, nessa outra bancada de 90. Então, vamos supor que a altura, eu fiz uma recomendação para o meu cliente e ele topou e fez essa recomendação. Agora, a caixa não sai de 10 centímetros, ela sai de 75. Olha como a gente tem que tomar cuidado. Veja, se eu mudei a altura, vocês concordam que tem que mudar o Dzinho também? Porque o Dzinho é a altura de entrega menos a altura de pega. Então, se eu mudei a altura de pega, isso aqui vai mudar. Uma vez era 80 centímetros antes da melhoria, porque ele pegava de 10 e entregava em 90.
Só que agora ele pega de 75 e entrega em 90. Então, 90 menos 75, quanto que me sobra? 15. Então, eu faço essas simulações, eu nem vou mudar a pega para ver se já me elimina esse risco, porque mudar a pega é bem mais complexo. Eu tenho que conversar com o meu fornecedor de caixas para ver se ele pode mudar a caixa que tem uma pega. Eu tenho que ver se o produto que eu estou manuseando pode ter entradas de ar. Se for alimento, não pode ter entrada de ar. Então, como que eu vou mudar essa caixa para colocar uma pega? Então, é muito mais complexo. Então, eu sempre inicio as minhas recomendações de melhoria e os meus testes e as minhas simulações das minhas recomendações para ver se vai dar certo com o que é mais simples para o meu cliente e ou mais barato. Porque se eu resolvo com mais simples ou com mais barato, por que eu vou colocar coisas complexas ou caras para o meu cliente se eu já consigo com a mais simples ou com a mais barata? Então, vamos fazer a simulação. Ó, eu só mudei a altura de pega e a distância percorrida, que automaticamente modifica quando eu faço a mudança da altura de pega. Vou calcular, prontinho. Olha só. Bom, o IL é menor ou igual a 1. Olha só, o nosso índice de levantamento era 1,3 e caiu para 0,91 somente mudando uma variável, somente melhorando uma condição. E olha só que interessante, o LPR, que é o limite de peso recomendado, ele foi para 16,353 kg. Ou seja, nessas condições que ele tem hoje, que são diferentes, ele poderia manusear 3 vezes por minuto, por 2 horas por dia, até uma caixa de até 16,353 kg. Dependendo qual é o tipo da empresa, o que eles estão vendendo, o que tem dentro dessa caixa, eu posso melhorar a produtividade dessa empresa, porque eu posso colocar mais produtos nessa caixa, ou eu posso aumentar essa frequência de 3 vezes por minuto para 4 por minuto, se eu simular e continuar não tendo risco, por exemplo. Então, gente, por isso que os 3 pilares da ergonomia é produtividade, segurança e conforto. Veja, eu posso estar aumentando a produtividade porque com uma simples alteração na altura, eu posso manusear 16,353 kg por caixa. Agora, eu estou aumentando a segurança porque eu alterei as variáveis, deixando as variáveis mais seguras para o manuseio de manual de carga seguro. E eu estou promovendo conforto porque se ele pegar em 75 centímetros de altura, ele não vai mais estar tendo que se abaixar, flexionar joelho, flexionar a coluna para pegar. Ele vai estar pegando em pé de forma reta e isso causa mais conforto no trabalho, tira o desconforto de ter que ficar se abaixando, ele gasta menos energia, no final do dia ele está mais disposto, não está tão cansado, porque ficar se abaixando consome energia, né? A gente fica mais cansado. Então, com uma simples recomendação, elimino o risco, promovo produtividade, conforto, segurança, e todos saem ganhando. Por isso que a ergonomia não é algo só para o trabalhador. É para o trabalhador e para a empresa, às vezes muito mais para a empresa que para o trabalhador, porque essa empresa ela pode produzir mais por conta dessa melhoria implementada, ela pode evitar ter queixas de dor nas costas, ela pode evitar de ter faltas por conta de dor nas costas, ela pode evitar, o que mais? Uma ação judicial, né, que é o pior cenário, uma doença do trabalho, né, uma lombalgia, atestados e um afastamento, né? Tudo isso gera custos, dor de cabeça, treinar um novo profissional para fazer aquilo, porque aquele profissional está afastado, remanejar a equipe porque os profissionais estão faltando. Então, todos saem ganhando. Então, gente, depois que eu faço essas simulações, que eu comprovei que aquela minha recomendação, ela de fato é eficaz, aí sim eu coloco na minha análise ergonômica.